Glória a Deus, a paz do Senhor, minhas irmãs. Bem-vindas a mais um vlog aqui desse canal. Muito prazer para você que não me conhece. Eu me chamo Luciene, seja bem-vinda aqui ao Lar com Propósito. Hoje eu vou contar para vocês um pouco do meu testemunho, de como eu, vim parar aqui no YouTube. Eu abri mão do meu sonho para viver o propósito de Deus. Abri mão dos meus projetos, abri mão da minha profissão para viver o propósito de Deus e a vontade de Deus. E eu estou aqui debaixo de um propósito, e o propósito é dele. É sobre isso que nós vamos falar um pouco nesse vídeo. Glória a Deus. E aqui eu quero deixar, antes de começar a falar sobre o meu testemunho, um pouco da palavra de Deus aqui no livro de Mateus, capítulo 25, que vai dizer assim, Mateus capítulo 7, verso 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Glória a Deus, glória a Deus. Essa palavra que eu quero deixar para as nossas vidas hoje, sobre os cuidados de Deus com a nossa vida. E nós sabemos que muitas vezes nós nos preocupamos sim, nos preocupamos com o que temos que comer, com o que temos que vestir. É uma preocupação normal de todo ser humano, mas o Senhor vai declarar aqui sobre os seus cuidados, sobre os cuidados dele com as aves do céu. E aqui Mateus vai declarar, que não somos nós mais importantes para Deus que as aves. Se Deus cuida de seres minúsculos, seres pequenos, e Deus cuida delas de uma forma especial, Deus também é o Deus que cuida de mim, que cuida de você, que somos a sua imagem e semelhança, que somos o seu projeto de amor, projeto de vida para o propósito de adorá-lo. Então, que essa palavra te fortaleça. E agora eu quero começar a contar um pouco do meu testemunho aqui para vocês. Bom, eu comecei aqui nesse canal do YouTube já tem mais ou menos uns 3 anos e pouco, mas lá no Instagram eu comecei já tem um pouco mais de tempo. Já tem aí mais ou menos uns 4 anos que eu estou ali no Instagram, porque foi por lá que eu comecei primeiro, Eu sou confeiteira formada, vou mostrar para vocês aqui alguns certificados de cursos, que eu fiz, foram bastantes, cursos de doces finos, cursos de confeitaria, foram muitos cursos, para que eu pudesse trabalhar na área, especializar, e foram bastantes cursos mesmo. Aqui tenho alguns dos meus certificados. Esse foi o curso que eu fiz, o primeiro curso que eu fiz profissional foi esse curso aqui, que foi com a Recakes. Fiz 2 cursos com ela, que foi o curso de bolos, bolos decorados para iniciantes, e o segundo foi de doces finos. Então eu fiz 2 cursos com ela, foram os meus 2 primeiros cursos assim profissionais, Então aqui tem 2 certificados. E o segundo curso profissional com alguém mais famosa, já na área da confeitaria, ela é bem famosa aqui no Brasil, foi o curso que eu fiz com a Mara Cakes. Aqui está o meu certificado. Inclusive, quando eu fiz o curso com ela, eu comprei também o livro, Eu até mostrei para vocês vários livros que tinha lá na confeitaria dela, naquela loja, que foi esse livro aqui com as receitas, que só tinha acesso quem fazia o curso, ou quem comprasse pela internet. Depois que ela deu essa possibilidade, quem fosse para as feiras profissionais, fui para muitas feiras profissionais lá em São Paulo, no Expo Center, participando, com as meninas. Tá aqui o certificado que veio junto
com o livro. E foram muitos cursos, minhas irmãs, que eu fiz com a Mara Cakes, com a Rê Cakes. Fiz também com a Amélia Lino, outra profissional muito conhecida, ó, na área da confeitaria, tá aqui mais um certificado. Fiz com outra famosa também na área da confeitaria, que é a Paula Mello, também muito conhecida ela. Então foram muitos cursos, né? Eu sou formada, especializada na área da confeitaria, fiz muitos cursos de aprendizados, como estou falando aqui para vocês, né? E aqui é a apostila do curso que eu fiz com a Paula Mello. Foram muitos cursos mesmo, sabe, gente? Cursos que eu fiz lá nas feiras, que lá a gente não recebia certificado, porque eram cursos presenciais lá, e eram cursos rápidos, né? E assim eu comecei a trabalhar, depois que eu vim morar aqui, né, em São Paulo, como contei para vocês o testemunho do sonho da minha casa própria. Inclusive, esse testemunho fortaleceu muitas pessoas a crerem no seu sonho. Aí eu fiquei muito feliz. Não consegui responder todo mundo, porque foram muitos comentários. Esse vídeo ele teve um alcance muito grande, eu não esperava. E assim, teve um alcance muito grande. Eu recebi muitos testemunhos de pessoas que se fortaleceram a crer na realização do sonho da casa própria. Isso alegrou o meu coração de uma forma muito especial, sabe? Me deu uma motivação muito grande, né? De saber que o nosso testemunho, ele pode ajudar vocês aí de certa forma. Então, depois que eu comecei a morar aqui no interior de São Paulo, quando meu marido veio para cá, eu senti uma necessidade de fazer alguma coisa, porque eu levava as crianças para a escola, cuidava da casa, fazia todos os afazeres e depois ficava sem fazer nada. Então eu senti uma necessidade. Já em Maceió eu era muito ativa na obra de Deus, porque lá tem muitas tardes da bênção, muito círculo de oração, e aqui na nossa região não tem. Então eu vivia muito nos círculos de oração em Maceió, né? A gente ia para as visitas, fazia parte das visitadoras, ia com as irmãs fazer visita nos lares, visita nos hospitais, a gente ia até para os presídios fazer visitas. Então era uma vida ativa na obra que eu tinha lá em Alagoas, que quando eu cheguei aqui eu senti uma necessidade de fazer alguma coisa, porque não tinha esse acesso, eu não sabia dirigir. Então foram muitas dificuldades que nós enfrentamos aqui, e eu senti a necessidade de fazer alguma coisa. E foi aí que eu me dediquei a fazer os bolos, né? Comecei a fazer os bolos para vender, comecei fazendo pão de mel, né? Que era o meu carro-chefe, era uma das coisas que eu vendia muito, eram os meus pãezinhos de mel. Comecei a fazer pão de mel, ia no fórum, ia nas ruas, saía para vender. Aí eu já estava começando a dirigir já, eu tinha tirado a minha habilitação. E comecei a andar, comecei a vender e comecei a trabalhar dentro da minha cozinha. Assim eu fui fazendo o meu nome, as pessoas foram conhecendo o meu trabalho, conhecendo as minhas delícias. A minha logo era Nalu, né? O ateliê de doces Nalu, onde a gente vai comprar Nalu. Inclusive foi até a Rê que me deu essa sugestão e essa ideia, a Rê Cakes, né? Que é muito minha amiga também, que foi com ela que eu fiz o meu primeiro curso profissional. E aí, gente, ficou assim, e as pessoas começaram a me conhecer e gostavam muito dos meus bolos. Inclusive, até hoje eu tenho um cliente, né, que fala que os melhores bolos que já comeram foram os meus. Eram muitas delícias, eu fazia muitos bolos de festa. Vou deixar algumas fotos passando, fazia doces finos, né? Fazia os doces clássicos. Comecei a fazer os personalizados, eu fazia doces personalizados, bolo personalizado com pasta americana. Vou deixar todas as fotos passando aí para vocês estarem conhecendo um pouquinho do meu trabalho. E assim começou. No período de pandemia, chegou a pandemia, né? E quando chegou a pandemia, gente, eu trabalhei muito, porque todo mundo estava em casa e todo mundo queria comer. Então eu comecei a produzir muitas delícias, muitas coisas à pronta entrega, e eu fiz muitas coisas mesmo. Copo da Felicidade, os caseirinhos foi o que eu mais vendia. Caseirinho, Copo da Felicidade, brownie, marmitinhas. Eu fazia muitas coisas, pão de mel, de tudo que era assim, coisas pequenas e a pronta entrega, bolo gelado, sabe? Eu fazia tudo isso. Então, no período de pandemia, enquanto as pessoas se isolavam, eu estava trabalhando na minha cozinha, naquela cozinha,
e fazendo muitas delícias. Eu já tinha muitos clientes da cidade de Dracena, clientes das cidades vizinhas aqui vinham comprar, a cidade de São João do Pau d'Alho, Guataporanga. Eu tinha clientes só dos lugares mais longe, mas eu tinha clientes aqui das cidades mais Monte Castelo, Dracena, Guata, São João do Pau d'Alho, nessas cidades que eu já falei. E vinha gente até de Santa Mercedes, eu tinha cliente até de Paulicéia, para vocês terem uma noção. Então eu tinha bastante cliente já nas cidades vizinhas, tinha gente que vinha me comprar de Ouro Verde também, cliente de Ouro Verde. Então eu já tinha uma clientela muito boa, eu trabalhava de domingo a domingo. E graças a Deus, né, fui fazendo as minhas coisas, as pessoas me conhecendo, formando os meus clientes, e era uma bênção. E quando chegou o período de pandemia, eu comecei a trabalhar muito enquanto as pessoas estavam ali isoladas, né, na quarentena. Eu estava trabalhando e entregando, fazendo as minhas entregas, às vezes eles vinham buscar. E trabalhei muito, gente, no período de pandemia. Eu trabalhei demais mesmo. E chegou um determinado tempo que eu já não estava mais me dedicando tanto à minha casa, já não estava me dedicando mais à minha família, já não estava me dedicando mais ao meu ministério, já não estava me dedicando mais a fazer a obra de Deus. Por muitas vezes eu recebia convites para ministrar a palavra e eu não aceitava. Às vezes nem o telefone eu atendia porque eu já sabia que era convites para ministrar. Então eu já estava deixando de fazer a obra do Senhor para me dedicar totalmente à confeitaria. E isso Deus ele foi deixando acontecer, né? E quando chegou nesse período de pandemia, né, trabalhei bastante, Deus me deixou à vontade. E quando foi no ano de 2021, que as coisas já estavam começando a ficar mais flexíveis, as igrejas já abriam, né? Já tinha um culto ali, todo mundo de máscara, com todos aqueles cuidados. Então as coisas se tornaram mais flexíveis e foi justamente nesse ano, no ano de 2021, quando eu estava arrumando a minha cozinha, limpando ali, varrendo, passando pano, para começar a fazer as minhas produções. E antes de ouvir isso, eu já não estava entendendo, porque eu trabalhava muito, eu ganhava dinheiro, mas o dinheiro não rendia, eu não via o lucro, sabe? Eu não via a minha renda naquilo ali. Então eu trabalhava, fazia, produzia, mas eu não via lucro. O dinheiro que eu ganhava era só para pagar a conta. E às vezes tinha conta que eu não conseguia pagar, quem pagava era o marido. Quem pagava minhas contas era o meu marido, quem pagava o cartão era o meu marido. Então eu não estava conseguindo enxergar que Deus já estava começando a fechar as coisas e a apertar para que eu despertasse para voltar para fazer a obra dele. E eu não estava tendo esse entendimento, né? E aí, minhas irmãs, foi quando eu ouvi a voz do Senhor lá na minha cozinha. Já falei para vocês aqui que é um mistério, né? Deus, ele fala muito comigo na cozinha. E quando foi no ano de 2021, eu estava ali limpando ali a cozinha, limpando as coisas para começar as minhas produções, quando eu ouvi nitidamente a voz do Senhor. E bradou dos altos céus a voz dele e falou: filha. Quando eu ouvi filha, eu estremeci, gente, porque eu sabia que era o Senhor que estava falando comigo. E ele disse: o que fizestes para mim? Quando todos estavam sensíveis a ouvir a minha voz. E ali eu entendi que Deus estava me cobrando. Porque no período em que as pessoas estavam mais carentes de ouvir a palavra para se fortalecerem, para ouvir a palavra de Deus, eu estava dedicada à confeitaria. Eu estava dedicada aos bolos. Eu estava dedicada àquilo ali que não agregava na vida espiritual das pessoas, só na vida material. Só em saciar a vontade da carne, que era a fome, paladar. E quando Deus falou comigo dessa forma, eu dobrei os meus joelhos ali na cozinha e comecei a chorar. E pedi perdão a Deus. Eu disse: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu não fiz nada. Eu não fiz nenhuma live, nenhuma pregação, nada para alcançar as pessoas nesse período. E o Senhor falou comigo novamente e disse: isso mesmo, filha. Hoje eu, o Senhor, fecho a porta da confeitaria na tua vida.
Preciso de você na área do lar. E através da tua vida, eu, Senhor, vou motivar mulheres. Tu serás uma inspiração para as mulheres. Porque tenho eu abençoado as minhas filhas. Tenho eu prosperado a vida das minhas filhas, mas elas perderam o amor de cuidar do seu lar, de cuidar da família. E através da tua vida, eu, Senhor, entrarei em vários lares. Aleluia. Através da tua vida, a minha palavra vai alcançar lares e entrar em corações que jamais a confeitaria me permitiria entrar. Aleluia. Então me obedece, filha, e faz a minha vontade. E ali eu chorei muito na presença do Senhor. Aleluia. Chorei porque Deus já tinha usado uma serva dele, a Renata Benites, que é uma designer de sobrancelha, para falar comigo que Deus me queria na obra e que Ele ia fechar a porta da confeitaria na minha vida, mas eu não criei naquilo, assim, meio que descri. Na verdade, eu acreditei, mas eu não queria acreditar, porque eu amava as coisas que eu fazia. Tudo que eu fazia com muito amor. E ali, quando Deus falou isso comigo, eu chorei muito na minha cozinha. Eu disse: Deus, é o meu sonho. É o meu sonho, Senhor. O meu sonho de abrir a minha confeitaria, é o meu sonho de ter a minha loja, é o meu sonho. E o Senhor não falou mais comigo. E ali eu comecei a chorar, chorei muito. E eu disse: eu te entrego, Senhor, o meu Isaac. Eu te entrego, Senhor, o meu Isaac para viver o teu propósito, Senhor. E ali, depois de muito choro mesmo, de muitos questionamentos, eu entreguei o meu propósito. Depois de mais ou menos uns 15 dias, 20 dias depois, fiz uma live avisando para os meus clientes que não mais trabalharia com a confeitaria. Me desfiz de todas as coisas que eu tinha, a maioria das coisas que eu comprei, formas, bailarina, panela elétrica, muitas coisas que eu tinha comprado, eu vendi. Algumas coisas eu vendi para Rê, outras eu vendi para outras pessoas. Tem muita coisa ainda, de coisas de pasta americanas, de tapete de silicone, tem muitas coisinhas pequenas ali ainda, conjuntos de forma, e algumas coisas eu consegui me desfazer, outras não. Mas foi muito difícil para mim abrir mão do meu sonho, abrir mão do meu projeto, abrir mão de tudo aquilo que eu planejava, que eu arquitetava, que eu já tinha colocado no papel, que eu já tinha projetado como eu queria, como seria a vitrine, como seria a minha cozinha profissional. Já tinha projetado tudo no caderno. E foi muito difícil para mim abrir mão desse sonho. Mas eu obedeci, fiz uma live avisando as clientes que não mais trabalharia com confeitaria. E o Senhor disse que precisava de mim na área do lar, e eu não sabia o que eu ia fazer. E na verdade eu nem tinha entendimento que nos stories, quando eu dava as dicas de confeitaria, eu anunciava ali as minhas coisas, eu já dava algumas dicas de cuidados do lar, porque eu sempre amei cuidar da minha casa, né? Que era uma coisa que eu já não estava fazendo mais, cuidar da casa, cuidar da família. E depois que eu parei com a confeitaria, comecei a trabalhar aqui lá no Instagram, abrindo, né? Fui orar a Deus para Deus dar um nome para o Instagram, dei uma sugestão para as meninas de alguns nomes, e aí foi escolhido Lar com Propósito, né? E tá até aqui hoje esse nome, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, também lá no TikTok e também no Kawaii, mas são duas redes que eu não uso muito. O Lar com Propósito ficou, né? E ali nós começamos a trabalhar, o Instagram começou, né? Fui começando a pegar o jeito, como fazer os vídeos, como fazer os reels, como fazer os stories, e do meu jeito, estudando também. E aí foi quando Deus me apresentou uma amiga, que foi a Marina. A Marina, ela foi uma mentora para mim, ela me ensinou muita coisa, né? O que eu fazia, os posts, as fotos, né? Os horários. Ela foi uma bênção de Deus na minha vida, muito usado, que a Marina
É uma benção, vou deixar o Instagram dela passando aqui. E aí a Mari me ajudou demais mesmo, né? Ela me deu mentorias, né? Assim, me auxiliando, me explicando tudo que eu deveria fazer. E foi assim que a gente foi começando, né? Fiquei ali, né? Comecei pelo YouTube, pelo Instagram, como eu falei para vocês. E ali, gente, houve uma necessidade da minha parte, porque eu comecei no Instagram, mas como vocês sabem, o Instagram ele não paga para ninguém. A gente ganha no Instagram pelas parcerias que a gente faz, mas o aplicativo ele não paga. Então eu senti uma necessidade. Falei, não, eu preciso também de algo que eu possa ser remunerada, eu preciso de um dinheiro, porque querendo ou não, na confeitaria toda semana eu tinha meu dinheiro, né? E eu senti a necessidade e foi quando Deus me deu a direção do YouTube. Deus me deu a direção do YouTube e aí eu comecei a fazer os vídeos aqui sem saber editar, sem fazer capa. E graças a Deus a minha filha já sabia editar vídeo, né? Porque ela assistia muitos vídeos no YouTube de... Aí umas coisinhas que ela assistia e ali foi que ela aprendeu a editar os vídeos, a fazer a capa, tudo certinho. Então eu comecei a fazer os vídeos muito rápido no início, né? Foi complicado e ali eu comecei estudando o que precisava, né? Para ser monetizada aqui no aplicativo. E aí comecei a estudar, né? A ver as pessoas que davam dicas aqui, né? O que a gente tinha que fazer, né? Porque para você ser monetizado aqui na plataforma, você precisa de 1.000 inscritos no canal e 4.000 horas de visualização, né? Os 1.000 inscritos aqui no canal é muito mais fácil, o que dá um pouco mais de trabalho para a gente ganhar aqui são as 4.000 horas. Tipo, eu passei um ano, gente, para me conseguir chegar nas 4.000 horas. Então eu fazia os vídeos muito rápido, muito acelerado. Aí a Dani do Missão foi que me deu uma dica, né? Me deu a dica de fazer vídeos mais longos. Ela me dava umas dicas muito valiosas, né? Assim, de fazer vídeos mais longos, de fazer uma boa capa, né? De estar ali mostrando mesmo a rotina. Ela me ajudou também demais. Então eu falo que Deus sempre colocou anjos na minha vida. Anjos para me direcionar ao seu propósito, porque isso aqui nunca foi um propósito meu, nunca foi um desejo meu, nunca passou pela minha cabeça, eu vou fazer um Instagram de dona de casa, eu vou fazer um YouTube de dona de casa, nunca foi. O meu propósito era ter a minha confeitaria, era o meu sonho. Isso aqui é um propósito de Deus e eu abri mão do meu Isaac, do meu sonho, para viver esse propósito. Então passei um ano para conseguir a monetização aqui. Depois que consegui a monetização, comecei com os vídeos, comecei para poder ganhar os dólares, para poder começar a juntar. Não é fácil, gente, não é fácil, mas não é impossível. Não é fácil, mas não é impossível, é isso que eu digo para vocês. O que você precisa ser é engajada, como a Dani me ensinou, estou ensinando para vocês. O que você precisa ter é persistência, é mostrar para o algoritmo do canal, do YouTube, que você tem compromisso com a plataforma, postando todos os dias que você estabeleceu, nos horários certos e nos dias certos, sem falhar. Assim a plataforma vai entender que você tem um compromisso e vai começar a entregar os seus vídeos e assim vai chegar mais e mais inscritos para o seu canal. Tá bom? E assim eu comecei a fazer, foi um ano. Aí passou um tempo, eu fiquei parada, fiquei 6 meses com o canal parado. Tinha muitas seguidoras, inclusive a Elisete tá aqui, ó. Beijão pra você, minha amada. Era uma que sempre me mandava mensagem aqui na comunidade. Volta pro canal, pra vocês verem que não é fácil. Vai surgir barreiras, vai surgir impedimentos, vai ter pessoas criticando você, pessoas que não entendem, que não sabem, né, da tua intimidade, do teu propósito com Deus, te criticando, tentando parar você. Mas se Deus ele te deu uma direção, ouça a direção que Deus está te dando, porque eu ouvi a direção que o Senhor me deu, estou aqui na direção dele. Aleluia, glória a Deus. Então comecei
né, aqui, parei, depois de um tempo ouvi as pessoas, volta. Deus usando as pessoas para me voltar, e aí eu voltei mais engajada, né, mesmo cansada, mesmo afadigada, eu tô aqui gravando, né, tô aqui criando conteúdo. E, gente, eu posso dizer para você, eu tenho recebido mensagens, eu tenho recebido feedback desde o Instagram até aqui no YouTube, aleluia, daquilo que Deus falou comigo há 4 anos atrás. No ano de 2021, nós estamos agora no ano de 2025. Eu estou recebendo feedback daquilo que Deus falou comigo no ano de 2021. Que eu seria inspiração para as mulheres, que a palavra entraria nos lares e vivificaria corações. Eu tenho recebido feedback disso de pessoas que falam para mim que a palavra alcançou o coração, que se fortaleceram, que voltaram para a igreja, que através da minha vida se inspiram, se motivam a cuidar do lar, a cuidar, a organizar. E isso tudo é resposta daquilo que Deus falou comigo do ano de 2021 na minha cozinha. Aleluia! E eu estou aqui, quero dizer para você que tem um sonho também, né, de fazer o seu canal no YouTube. Faça, peça orientação a Deus e faça o seu canal. Vai ser difícil, mas não é impossível. Você só precisa ser persistente e não desistir, perseverar. Glória a Deus. Tem 3 anos que eu estou aqui nesse canal do YouTube, e o meu primeiro pagamento que eu vim receber foi em julho do ano passado. Foi o primeiro pagamento que eu recebi aqui 518, foram 518 reais, foram $100 e poucos dólares, $105, que você só pode sacar o mínimo de $100, tem que atingir os $100 para poder sacar, né? E aí, gente, eu atingi $105 e foi quando eu consegui sacar, né? Ali, transferir para minha conta para receber, e foi no total aí de R$518 o meu primeiro pagamento aqui. E eu continuo gravando os meus conteúdos, graças a Deus. Deus tem enviado bastante ungidas de Deus aqui para o nosso canal, que gosta do nosso conteúdo, que se identifica, né, aqui comigo, que tem se fortalecido através da palavra de Deus. E esse é o nosso propósito mesmo, é te fortalecer, é te motivar, é fazer você crer que nada é impossível para o Deus que nós servimos, que vale a pena viver o seu propósito, vale a pena viver a sua vontade. Quando eu comecei a me dedicar ao meu lar novamente, eu percebi o quanto eu estava relaxada. As minhas panelas estavam velhas. Eu tinha um lençol de elástico na minha cama para forrar, era lavar e usar. De tão relaxada que eu estava na minha casa. Gente, as coisas estavam... E ali Deus foi me mostrando o quanto eu estava relaxada, sem cuidar daquilo que era minha responsabilidade. O governo da casa era minha responsabilidade. E eu não estava cumprindo o meu papel como esposa, como mãe. Até mesmo na área como esposa, não estava cumprindo o meu papel, porque eu vivia cansada. Eu vivia exausta, eu vivia estressada. E muitas vezes, às vezes, descontava até os estresses na minha filha. De tão estressada que eu estava. Hoje eu entendo que Deus me deu um grande livramento. Eu vivi a vontade de Deus, mas eu não vivi o propósito. Aliás, eu vivi a permissão de Deus, que foi a confeitaria, mas não era o propósito de Deus. O propósito de Deus é esse. Eu estar na minha casa cuidando dos meus filhos, fazendo a obra, pregando a palavra, saindo para levar a palavra de Deus. É alcançando você através da palavra, é motivando você a cuidar do seu lar. É dizer que esse trabalho vale a pena, sim. Vale a pena deixar memórias afetivas. Vale a pena demonstrar amor para com os teus filhos, para com a tua família. Porque família é projeto de Deus. Filhos são herança do Senhor. Ainda que ninguém valorize esse trabalho, não se importe com isso. Veja o que Deus fala a respeito disso. Deus conta com você para ensinar os teus filhos, para disciplinar os teus filhos, para governar a tua casa.
aleluia, enquanto o sistema luta para roubar a nossa essência como mulher cristã, como mulher virtuosa, como mulher dedicada à casa, à família, à obra do Senhor, o sistema tenta roubar todos os dias. Isso, aleluia, da minha e da tua vida. Nós precisamos nos posicionar e dizer: aqui o sistema não entra, aqui o sistema não me influencia, porque eu estou debaixo, aleluia, de uma palavra, de uma direção, e é a palavra de Deus. Aleluia. Vale a pena viver a vontade do Senhor. Vale a pena viver a vontade do Senhor. Aleluia. Eu não fiz, aleluia, uma faculdade, não fui estudar, fazer uma faculdade, não tenho formação, não tenho pós-graduação, não tenho doutorado, mas eu tenho filhos educados e foram educados por mim. Eu abri mão também disso para poder me dedicar à casa e à minha família. Aleluia. E a confeitaria já estava me roubando isso. E hoje sim eu estou vivendo na vontade. E no propósito de Deus. Não estou vivendo a permissão, estou vivendo o propósito. Glória a Deus. E graças a Deus, minhas irmãs, lá no Instagram tem um número maior, né, de seguidores lá no Instagram. Aqui, para a honra e a glória do Senhor, está chegando novas inscritas aqui no meu canal. Eu tenho sofrido muitos ataques do inimigo, ataques espirituais, por causa desse canal, porque eu creio que Deus, aleluia, vai fazer esse canal crescer e trazer mais pessoas aqui. É por isso que o inimigo fica furioso. Glória a Deus. E eu quero dizer para você nessa manhã, se abriu mão do teu sonho, se abriu mão dos teus projetos para viver o propósito de Deus, ele vai ser bem sucedido, ele vai ser de acordo com aquilo que Deus falou. Porque Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. Hoje eu consigo entender, há 4 anos, aleluia, há 4 anos atrás eu não tinha esse entendimento, mas agora eu tenho entendimento que Deus me deu um grande livramento. Aleluia. Glória a Deus. Talvez não pudesse até nem estar mais casada. Glória a Deus, porque já não me dedicava mais ao meu casamento, nem à minha família, nem aos meus filhos. Glória a Deus. Será que vale a pena você ser bem-sucedida em um trabalho, em uma área, e estar mal-sucedida no projeto de Deus, que é família, que é casamento? Aleluia. É sobre essas coisas que nós precisamos refletir. Eu obedeci à voz do Senhor quando me deu a direção: preciso de você na área do lar. E eu estou aqui vivendo o propósito dele, dizendo para você que vale a pena viver o propósito de Deus. Vale a pena ouvir a voz de Deus. E vale a pena, aleluia, glória a Deus, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu casamento, cuidar do seu lar. Aleluia. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo possa fortalecer você de alguma forma, possa trazer alegria para o teu coração, possa te trazer um renovo também, aleluia, e possa, através desse vídeo, também te dar uma direção do Deus que faz, do Deus que direciona e do Deus que prospera. Glória a Deus, quando o propósito é seu e quando é a sua vontade. Amém, minhas irmãs? Que Jesus Cristo te abençoe e te fortaleça todos os dias. Que esse ano de 2025 seja um ano marcado da presença, seja um ano marcado das bênçãos de Deus sobre você, seja um ano de muita colheita, colheita de tudo aquilo que você semeou em 2024 com lágrimas, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Que todas as lágrimas que você derramou em 2024, agora em 2025, seja colheita de muita alegria, de muita prosperidade da parte de Deus para a tua vida, para a minha vida, para a tua casa e para a minha casa,
em nome de Jesus. Esse é o meu testemunho do sonho, né? Do meu sonho que eu abri mão para viver o propósito de Deus. Que Jesus te abençoe. Um beijo no teu coração. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!